encarar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho, como folha seca no vento sem direção, virar um andarilho. Às vezes as portas se fecham, às vezes as lágrimas rolam, às vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? É quando no fundo do poço perguntas ficam sem respostas. É quando a vitória
esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, vem neste lugar, vem neste lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Não quero interromper o teu silêncio, Pai, mas é só orando que eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da nossa adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho que encontrou direção. Descansa em nossa alma e acalma a tempestade que agita o meu coração. Acalma.
deixa esse mundo, se for em tua presença. Quem está sentindo a paz do eterno daqui? Não estivesse aqui, vivendo a superfície, sem poder respirar, ao mesmo que morrer, por não te adorar. Quem não adora morre, quem não adora morre, mas quem adora... És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença, minha fé vai naufragar. Adora, igreja, vai, vai! Acalma o meu corpo. Pai do Senhor, meus irmãos, tentamos reproduzir aqui um pouquinho do que é o nosso culto de oração às terça-feiras. Nosso culto de oração, ele começa dessa forma: você recebe uma palavra, dobramos os nossos joelhos ao som de uma canção, nós buscamos ao Senhor em oração. Por isso, quando você entrou aí nessa live, quando você entrou aí, estava aí essa proposta para você, dizendo que é momento de oração, esse convite para que você pudesse parar agora e falar com Deus. Eu quero crer que essas pessoas já estão aí conosco, fizeram isso, e quero pedir a você que, quando for ter acesso a essa live, a esse culto de oração, que você possa fazer isso nesse período, que você possa, nesse período, antes do nosso estudo, que já vai estar por começar, você possa tirar um momento para orar ao Senhor, ao som sim dessas canções, você possa buscar ao Senhor em oração, porque, queridos, é tempo de orarmos ao Senhor, é tempo de buscarmos ao Senhor em oração. Eu digo sempre que o estudo é bacana, o estudo nos edifica, o estudo faz com que a gente avance na presença do Senhor por causa do conhecimento, mas o culto é culto de oração. Então, terça-feira, o nosso propósito é orar, é buscar ao Senhor em oração. E antes de iniciarmos o nosso estudo, eu quero me dirigir a você que está atendendo o nosso clamor em favor de trazer alimentos para a casa do Senhor. Eu quero me dirigir a você que já até mobilizou algumas pessoas da igreja e já enviou cesta básica completa. Recebemos hoje cesta básica completa. Queridos, eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus possa te abençoar cada vez mais, de sorte que possamos avançar nessa empreitada de estar tendo pão na casa do pão, para poder socorrer aqueles que já se encontram em necessidade, já se encontram no estado de necessidade de alimentos, queridos. Já estavam antes do início da crise e agora só se agravou mais ainda o estado de alguns irmãos no que diz respeito à necessidade de um alimento. Então eu quero agradecer a você
que atendeu ao nosso clamor, você que está atendendo e está vindo na igreja na terça, na quinta, no domingo, nos horários que a igreja vai estar aberta e está trazendo aqui os seus alimentos. Eu quero agradecer a você. Você que não é evangélico, né, que já fizeram contato comigo aí na página da igreja, querendo também estar colaborando, nós não temos como ir muito longe buscar. Mas se for aqui na região de Cabo Frio, nós podemos ir buscar sim. Você que é de longe, mas está chegando a nossa live até você, através de um amigo, através de algum conhecido, e quer também estar fazendo parte dessa campanha de alimento, você pode fazer uma doação na conta da igreja. A conta da igreja está lá no site da igreja, na página da igreja, e você pode estar doando pela conta, e nós vamos pegar esse dinheiro, essa importância, e vamos estar comprando os alimentos, para então estarmos montando toda a estrutura para socorrendo aqueles que estão necessitados. Alguns irmãos estão perguntando, falei no culto de domingo, vou repetir, acerca da ceia. A ceia vai ser ministrada aqui na igreja todos os dias a partir da semana que vem, que a igreja vai estar aberta. Então, domingo você vai poder tomar ceia de 6 às 8, segunda é terça-feira de 6 às 8, quinta-feira de 6 às 8, sexta-feira de 6 às 8 da semana que vem. Após o primeiro domingo, nós vamos estar ministrando a ceia aqui na igreja e você vai poder estar participando da mesa do Senhor com alegria no seu coração, vai estar recebendo esse alimento espiritual que é a ceia para nós que temos esse entendimento, para nós que cremos desta forma. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Eu quero fazer mais uma oração por você nesse momento, e essa oração vai ser em favor do estudo que nós vamos passar agora a ministrar ao coração da igreja e ao seu coração que também está aí nessa live, nos assistindo, participando conosco desse culto ao vivo. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Pai, pelos teus filhos e filhas que estão vindo para a tua casa, que estão dobrando aqui os seus joelhos, estão orando ao Senhor, mas também te louvamos, ó Pai, pelo nome daqueles que oram em casa, que estão orando nos seus lares, que oraram, que fizeram orações agora, nesse momento, colocando a família, colocando a crise, colocando nosso país nas tuas mãos. Eu já te louvo pela vida de cada um deles. E agora, ó Deus, que o Senhor venha usar esse estudo para ministrar aos nossos corações, para falar conosco, ó Pai, nessa noite, como o Senhor sempre tem falado em muitos estudos que ministramos aqui na nossa igreja, que hoje não seja diferente, que o Senhor venha falar aos nossos corações, para a honra e glória do teu santo nome. Assim eu oro, Pai, já te dou graça, porque eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o nosso estudo tem como tema oração como ideologia de vida. E nós começamos isso na semana passada. Semana passada foi o primeiro dia e vamos agora tentar recapitular alguma coisa. Quero reafirmar que você que queira fazer alguma pergunta, coloque aí na página da igreja e na próxima terça-feira eu vou estar respondendo a sua pergunta. Eu assumo com você esse compromisso, já que nós não temos como agora, como de costume, abrir para você fazer a sua pergunta, tá bom? Mas você pode ter a sua pergunta aí, anota, vai lá na página da igreja, coloca a sua pergunta e eu vou estar respondendo lá na página ou aqui na próxima terça-feira em nome de Jesus. Mas antes nós precisamos falar um pouquinho sobre essa ideia de ideologia, porque já que a nossa proposta é trabalhar a questão de oração como uma ideologia de vida. Eu expliquei em primeira mão o que é ideologia. Ideologia é um sistema organizado e fechado de ideias que servem de base para a vida. Então, quando eu chamo você a ter a oração como uma ideologia de vida, eu estou convidando você a ter a oração como um sistema organizado e fechado de ideias que vão servir como base para a sua vida e para a sua vida toda. Falamos sobre isso semana passada. Falamos semana passada também sobre os princípios para uma ideologia de vida de oração. Quais são os princípios para que eu possa alcançar uma ideologia de vida de oração? O primeiro foi que não devemos orar como forma de ostentação, e sim para que nós sejamos ministrados por Deus. Falamos sobre isso. Falamos que nós devemos orar querendo mostrar para as pessoas, não, mas a nossa oração tem que ser de forma que o Senhor possa ministrar na nossa vida. O outro princípio foi que precisamos ser sinceros diante do Senhor. Falamos sobre isso também, sobre usarmos de sinceridade diante do Senhor nas nossas orações. Colocamos também como princípio que temos que estabelecer um tempo de oração pessoal, né? Falamos sobre a questão da oração pela família, da oração pela crise, da oração pelo trabalho, mas falamos também da importância de um tempo de oração
pessoal, oração pela sua vida, falamos sobre isso. Devemos ter compromisso na oração. Semana passada nós falamos sobre esse compromisso na oração, e agora eu já estou só recapitulando algumas coisas, porque não dá para voltar em tudo, fazer todos os comentários de novo, senão a gente não consegue avançar. Falamos que a oração deve ser acompanhada de fé. Sem fé não há resposta, e trabalhamos muito bem essa questão, né? Não adianta você falar com Deus, você orar a Deus, se você primeiro não crê que Ele está te ouvindo. Então essa fé aí na oração é você crer que você está falando e Ele está te ouvindo. Falamos sobre essa questão, tá? Não precisamos ver para crer, mas crer para ver. Trabalhando essa questão também nesses princípios da oração. Ou seja, na terça-feira tratamos vários princípios da oração. Quanto ao local para as nossas orações, é o que vamos estar falando hoje. Semana passada falamos de princípios e hoje vamos falar quanto ao local para as nossas orações. E vamos usar a Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual de regra, de fé e de prática, e tudo a gente tem que partir do que a Bíblia ensina, do que a Bíblia mostra, né? E a Bíblia, quando ela vai falar de local para oração, ela mostra algumas coisas, como por exemplo Gênesis 24, 63, e saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Isaac, ele meditava no campo, ele ia para o campo para orar ao Senhor, ele ia para o campo para meditar. Então a Bíblia diz que o campo é um lugar sim de oração. Deus buscava a comunhão com o homem no jardim, Gênesis 3:8, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O jardim era o local onde Adão orava ao Senhor, porque nós falamos semana passada, e você que não é evangélico, você pegou essa palavra, você não pegou, vai pegar agora. Oração é conversar com Deus, oração é você falar com Deus. Então de repente você que não é evangélico, está aí vendo essa live, não sabe, eu não oro, não sei orar. Aí todas as vezes que você estava falando com Deus, que você esteve falando com Deus, você estava em oração. E você viu que pode ser no campo e também pode ser no jardim. Era o jardim, o local onde Adão e sua mulher oravam, falavam com Deus. Mateus 14, 23, e despedia a multidão, subiu ao monte para orar à tarde, e chegada já tarde, estava ali só. Jesus, ele subia ao monte, Jesus, ele orava no monte. O local que ele escolhia para orar era no monte, ele ia para o monte orar. E a respeito de oração no monte, algumas pessoas acham que a oração no monte tem mais poder do que a oração em casa. Vamos falar sobre isso mais tarde, mas não é isso. Era um lugar que Jesus orava. Então hoje o monte sim pode ser um lugar de oração. Haja visto que por muitas vezes é um lugar já separado, já é um lugar consagrado para oração, tá bom? Mas Jesus, ele orava no monte. Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5,16. Jesus também no monte e também escolheu lugares onde ele estava só. Então, um lugar onde eu posso orar também é um lugar em que eu posso estar a sós com Deus. Esse é um lugar de oração. João 11, 41, 42, Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me enviaste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, para que creia que tu me enviaste. E se eu tivesse com a igreja cheia, se eu tivesse num culto normal, eu ia perguntar para você que lugar era esse de oração. Que lugar era esse que Jesus ali estava orando, como eu costumo fazer, chamando você a participação. Mas como você está aí desse lado, eu estou do lado de cá, você não tem como responder, mas eu quero dizer para você que esse lugar era um cemitério, era um sepulcro. Jesus, ele orava no sepulcro. Naquele momento ali, ele está ali orando ao Pai, tá? Esse texto aí vai falar de Lázaro, quando ele estava morto, ele vai orar ao Pai. Então estamos vendo Jesus orando num sepulcro, um lugar de oração. E vendo passar ali aqueles dias, saímos e seguimos nosso caminho, acompanhando-nos todos com suas mulheres e filhos até fora da cidade. E posto
de joelho na praia, oramos. Atos dos Apóstolos 21, capítulo 5. Aqui é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele diz que na praia, e nós aqui conhecemos bem essa realidade de praia, na praia ele se colocou de joelho e orou na praia. E eu acho que eu tenho um pouquinho dessa unção. Eu gosto muito de praia, né? Quem me conhece sabe bem disso. E eu gosto de orar na praia. Não me ponho de joelho não, boto minha cadeirinha de frente para o mar e passo horas ali falando com Deus. E olha, quando eu levanto dali, eu levanto renovado. Pastor, na praia? Sim, na praia. O apóstolo Paulo orou na praia, está aí o texto. Eu gosto de orar na praia, me faz bem, me alimenta. É lógico que eu escolho um dia, um horário que a praia está vazia, um lugar mais reservado, mas aquela paisagem, o mar, as ondas geram uma paz muito grande e eu gosto de fazer isso. E o apóstolo Paulo, ele orava na praia, dobrava o joelho. Ele não dobrou o joelho na praia não fez essa experiência não, mas agora depois desse estudo, quando eu estava de tarde meditando sobre isso, falei, um dia eu vou chegar na praia e vou dobrar o joelho e ver se é diferente do que quando eu estou sentado ali na minha cadeira. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graças diante do Deus do céu, como também antes costumava fazer. Daniel capítulo 6, versículo 10. Daniel era aquele que entrava no seu quarto. O local de oração de Daniel era no seu quarto. Ele entrava no seu quarto e ali ele orava ao Senhor. Interessante que é um costume judeu. Ele se voltava, orava voltado para Jerusalém. E no seu quarto tinha uma janela, como diz o texto, voltada para Jerusalém. Mas ele orava no seu quarto. Ele tinha esse hábito, ele tinha esse costume. Você conhece bem a história. E onde orar hoje? Pastor, aonde eu devo orar hoje? E eu quero dizer para você que se fosse todo mundo junto, eu ia dar 2 pontos, porque me respondesse aonde devo orar hoje. Aonde você acha que você deve orar hoje? Nós falamos de vários locais da Bíblia, de vários homens da Bíblia que tinham, até o Jesus, nosso Jesus, ele ia para o monte, um lugar solitário. E hoje, aonde você acha que você deve orar hoje? Qual seria a resposta correta para essa pergunta, mediante a todo esse pano de fundo que a Bíblia nos deu acerca do local onde devemos orar? Queridos, a resposta correta é que hoje você deve orar aonde você desejar. Hoje, o que importa não é o lugar. Hoje, o que importa é a sua oração. Hoje o que importa é que você ore ao Senhor, não fica esperando colocar um lugar específico. Eu gosto da praia, como falei, mas se a pessoa só orasse na praia? Já pensou se eu só orasse no monte? Queridos, não é assim hoje que funciona. Hoje o velho tempo foi rasgado de alto a baixo, o que nos separava de Deus já não separa mais. Então qualquer lugar pode ser o meu lugar de oração, porque hoje o importante não é o lugar. Nós não podemos nos prender a isso, a lugar. Já pensou se você pudesse orar só dentro da igreja? Se tivesse um edito, uma lei que dissesse, olha, só pode orar dentro da igreja. Nova aliança, só pode orar dentro da igreja. Nós estávamos hoje num problema muito sério, porque hoje as portas do céu estão fechadas. As coisas não estão funcionando, mas isso não existe. O que é importante hoje é que você venha orar. Não é o local. Não é o local que vai fazer diferença. O importante é você fazer a sua oração. O importante é você orar. E nós precisamos alcançar essa consciência, porque senão nós acabamos nos tornando muito religiosos. Não, só posso orar se for no meu quarto. Só porque a Bíblia diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta. E quem não tem o seu quarto a sós? E quem não tem um quarto, não vai orar nunca? Então, queridos, que venha cair por terra todo pensamento religioso, que você tem que ter um lugar específico, que Deus só vai te ouvir naquele lugar específico. Isso não é verdade, tá bom? O lugar da oração é o lugar que você tiver condições de fazer a sua oração naquele momento. Tem pessoas que vão orar dentro do banheiro no seu trabalho, porque tem ali 10 minutinhos e aquele tempo que ela tem naquele dia. Então vai orar naquele lugar. O que é importante não é o lugar. Grave isso no seu coração.
O importante é a sua oração. É isso que importa. Vamos caminhar mais um pouquinho. Quanto ao tempo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão do tempo, aonde, que horário, em que momento. Vamos primeiro olhar para a Bíblia, porque a Bíblia é a nossa bússola. Deus buscava o homem na viração do dia, falamos sobre esse texto já hoje, e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Qual era o tempo que Adão tinha para falar com Deus? À tarde, na viração do dia. Esse era o tempo que Deus separou para estar com eles. Então, eu olho para a Bíblia e vejo que a tarde era o tempo que Deus tinha para Adão e Eva. Jesus orava também no cair da tarde, era o tempo que ele separava. Ele separava o cair da tarde para fazer a sua oração. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando já tarde, estava ali só. Mateus 14, 23. Então Jesus ele tinha ali esse horário da tarde. O tempo que ele separava para a oração era à tarde. E a Bíblia deixa isso claro para mim e para você. De manhã, ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã, te apresento a minha oração e guardo com esperança. Salmo 5, versículo 3. Salmo de Davi. E Davi está falando o quê? Qual o tempo que Davi tem ali? Manhã. Davi entendia que era pela manhã que ele tinha que fazer a sua oração. Vamos ver outro momento, Davi orando à noite, orando na madrugada. Mas esse salmo deixa claro que ele separava a manhã e de manhã ele apresentava ao Senhor a sua oração e aguardo com esperança. Eu me pego nesse finalzinho ali, na parte B, quando ele diz assim, olha, e aguardo com esperança, para sustentar um posicionamento que eu tenho. Eu gosto muito de orar pela manhã. Para mim, o melhor momento de oração é quando eu amanheço para um novo dia. Eu acho que é muito importante porque eu vou começar um dia, eu não sei o que vem pela frente. Eu não sei como vai ser o meu dia. Eu não sei o que eu vou enfrentar. Eu não sei qual vai ser o leão que vai se levantar. Então eu entendo que quando eu dobro meus joelhos pela manhã e busco ao Senhor em oração, como a primeira coisa que eu faço no dia, eu já estou cheio de esperança para o que vai me acontecer. Eu faço aquilo que eu entendo que é o mais importante para a minha vida. E eu tenho facilidade de falar sobre isso, porque independente do que nós estamos vivendo hoje, independente da realidade aí de coronavírus, de crise econômica, independente de qualquer coisa, queridos, o mais importante que nós temos é o nosso relacionamento com Deus. Domingo eu preguei sobre isso, sobre a presença, sobre a glória, é o mais importante. E se é o mais importante, eu tenho que fazer logo quando eu amanheço para um novo dia. Eu tenho esse entendimento, então eu procuro me comportar desta forma. Então pela manhã, lá em casa a Regina já sabe, quando eu acordo, ela sabe que eu não vou descer, ela sabe que eu só vou descer quando eu acabar de fazer a minha oração. Tenho uma vantagem, sou pastor, então meu horário é bem flexível. E de repente você pensa assim, pastor, mas se eu acordo 5 horas da manhã, como é que eu vou fazer minha oração? Se você quiser, você faz. Se for desejo do seu coração, você faz. Mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. 3 vezes por dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Daniel capítulo 6, versículo 10. Qual era o tempo de Daniel? 3 vezes por dia. 3 vezes ao dia ele orava ao Senhor. Ele separou, vamos lá, de manhã, de tarde, de noite. Mas 3 vezes ao dia era o tempo que ele separou para a sua vida de oração. O tempo que Daniel separa é esse, é de 3 vezes ao dia. Vamos lá. Daniel orava 21 dias. Naquele dia eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. 21 dias, Daniel capítulo 10, versículo 2. E naqueles 21 dias que ele teve triste, nós olhando para a realidade de Daniel, nós pensamos o quê? Que durante 21 dias ele propôs no seu coração que naquele tempo de tristeza ele iria orar ao Senhor. Foi um tempo que ele estipulou mediante ao que ele estava
vivendo. Então, diante do que ele estava vivendo, ele estava triste, e durante 21 dias ali, 3 semanas, ele buscava o Senhor em oração, tempo que ele estipulou para viver essa realidade. Paulo orava em todo tempo. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, esteja atentos e persevere na oração por todos os santos. Efésios 6:18. O apóstolo Paulo, ele vai além. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha, a oração é em todo tempo. O falar com Deus é em todo tempo, é em todo momento. E eu compartilho muito desse posicionamento, dessa ideia, porque, queridos, Deus, ele habita em nós. Deus, ele habita, ele escolheu habitar em nós. Então eu tenho um Deus que está comigo aonde quer que eu esteja. Então eu posso falar com ele a todo tempo, a todo momento. E eu tenho essa facilidade, e eu falo com Deus, eu brinco com Deus, eu questiono Deus, é eu e ele ali, porque está no meu coração. Ele sabe dentro de mim, então eu vou e falo, depois eu peço perdão, depois eu conserto, mas em todo tempo eu estou dirigindo e estou falando com Deus, Senhor, mas essa situação, Senhor, por que está acontecendo isso? E estou assim, estou tempo, a Regina até brinca comigo, que eu estou no carro, estou com a mão assim, ela já sabe que eu estou ali, que eu estou falando com Deus, que eu estou gesticulando, e isso para mim já se tornou normal, porque em todo tempo, queridos, porque Deus está conosco em todo tempo, Ele não nos abandona nunca. E eu penso que era isso que estava no coração do apóstolo Paulo quando ele fala isso daí, orando no Espírito, orando ligado com Deus, ligado com o Espírito Santo de Deus em todo o tempo. E isso nos ajuda na nossa caminhada, isso nos ajuda, isso faz com que a gente venha formar de fato uma ideologia de vida na oração, princípios que vão nortear a nossa caminhada, e isso faz com certeza toda a diferença. Quanto ao tamanho da nossa oração, qual o tamanho que você acha que deve ser a sua oração? Que tamanho você acha que deve ter a sua oração? Qual o tamanho que você acha que tem que ser a sua oração pela manhã? Queridos, é muito interessante pensarmos sobre isso. E hoje, pensando sobre isso hoje, para te dar uma posição, e hoje quando nós estamos vivendo essa bênção, e é uma bênção, tá bom? Mediante o que nós estamos enfrentando, poder ter esse meio de comunicação, e nós alcançamos não só a igreja, nós estamos alcançando pessoas que não são evangélicos de fora do país, queridos. Então, eu tenho sempre cuidado do que falar, para que a gente não use o nosso evangeliquez, nosso vocabulário que nós entendemos, aquele que está ouvindo do outro lado, que não é evangélico, que não conhece esse evangeliquez, possa não estar entendendo. Então, quanto ao tempo da oração, é importante que você entenda e saiba que o tempo de oração vai de acordo com a sua intimidade com Deus. É de acordo com a sua intimidade, é de acordo com a sua aflição. Daniel, 21 dias, estava triste, estava aflito. Então é de acordo com o que você está vivendo. Esse é o tamanho da sua oração. Eu tenho dias que eu faço uma oração de 10 minutos. E levanto, olha, pronto para o dia. Tem dia que a gente tem que bater na porta, o que está acontecendo? Então é desse jeito. Não existe um tamanho para a sua oração. É de acordo com o que você está vivendo naquele momento. O importante é quando você levantar da sua oração, independente do tamanho que você demorou a sua oração, se ela for uma oração grande ou se ela for uma oração pequena, o importante é quando você levantar da sua oração, você levante com a convicção de que Deus ouviu o seu clamor e que você também ouviu a voz de Deus. Porque na semana passada eu falei que a oração não é só você falar com Deus, mas oração também é você ouvir Deus falando contigo. Semana passada eu falei sobre essa realidade. Então o importante no tamanho é você levantou e com aquela paz de que não, eu falei com Deus, Deus ouviu a minha oração e Deus falou comigo. Isso é que importa. Então não tem um tamanho, tem que ser 5 minutos, tem que ser 10 minutos, tem que ser meia hora. Não, não é isso, queridos.
tamanho vai de acordo com o que está no seu coração naquele momento. Então, quanto ao tamanho, é a sua necessidade, é a sua aflição, é a sua alegria naquele momento. Não tem um tamanho definido na Bíblia. Vamos ver pessoas na Bíblia fazendo orações longas, orações curtas, orações rápidas, orações de desespero, como foi a de Ana. Não tem tamanho, não tem. É o seu momento, é a sua necessidade naquele momento. Vamos lá. Assim como você criou o seu estilo de roupa, de uso de cabelo, de alimentação, busque desenvolver o seu estilo de comunhão com o Senhor. É isso que eu quero que você entenda, querido, nessa proposta. É fato que algumas pessoas criam estilos, como eu coloquei ali, estilo de roupa. Só anda com roupa daquele jeito, porque gosta. Camisa gola polo, listrada. Gostou. As mulheres gostam do vestido mais longo. Criaram aquele estilo. Toda vez que vão comprar uma roupa, é automático ela comprar daquele mesmo jeito, ele comprar daquele mesmo jeito. Por quê? Porque já é o estilo dele. Ele criou aquele estilo, né? E mesma coisa é o uso do corte de cabelo, né? Você vai cortar o cabelo, você vai falar, não, quero desse jeito. Mas sempre desse, não, é meu estilo. É desse jeito, não muda não. Não corta diferente não. Então, porque você adquiriu aquela, é seu. É daquela forma, é daquele jeito. É aquilo que te faz feliz, é aquilo que gera em você contentamento. Da mesma forma, queridos, tem que ser esse nosso estilo de vida no que diz respeito à nossa comunhão com o Senhor através da oração. Precisamos entender e desenvolver uma maneira, um estilo de oração. Não, a minha oração é desse jeito. Eu tenho um estilo de oração. Falei semana passada sobre isso. Todas as vezes que eu começo a minha oração, eu tenho ali um estilo de oração, uma maneira que eu dificilmente eu fujo daquilo dali, porque já faz parte da minha vida de intimidade com Deus. E isso é importante, isso facilita a nossa comunhão com Deus. Viver orando deve ser uma ideologia de vida para todo crente. Principalmente você que quer ter intimidade com Deus. Porque a nossa intimidade com Deus, ela se dá a partir da nossa vida de oração, a partir da nossa vida de relacionamento com Deus, principalmente, eu não tenho dificuldade nenhuma, os teólogos de plantão me perdoem, em afirmar que a primeira coisa que vai nos dar intimidade com Deus é a nossa oração. É sim através da oração. Pastor, mas tem outras, eu não estou descartando nenhuma aqui. Eu estou dizendo para você que eu entendo que a oração seja que vai me dar mais intimidade com Deus. Por isso, eu quero dizer para você que não é evangelho. Ore ao Senhor. Tenha o seu momento de oração, porque Ele te escuta. Pode até não estar muito satisfeito com o que você está fazendo, mas Ele te escuta. Ele escuta a sua oração. E a partir daí você vai desenvolvendo um relacionamento com Deus, como é na nossa vida que somos evangélicos. Na nossa vida de crentes em Jesus Cristo, tá? Nós temos que ter essa ideologia de estar sempre orando. Por quê? Porque eu vou estar sempre em comunhão com Deus, eu vou estar sempre perto de Deus através da minha oração. 1 Tessalonicenses 7:5, 7:18 diz assim: ore continuamente. O 18: dei graça em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. É vontade de Deus, queridos. Não é a orientação do pastor Alex, não é o que o pastor Alex pensa, não. É desejo do coração de Deus que você faça isso, que você busque a Deus dessa forma, dessa maneira. Na sua intimidade com o seu Senhor, você descobrirá a forma peculiar do seu relacionamento com Deus. É nesse momento de oração que você vai conseguir aí descobrir a sua forma, que é sua, entende? É a sua maneira, é o seu jeito. Se alguém me vê de repente orando, vai falar assim: esse cara é um herege, como é que ele fala com Deus assim? Mas é o meu jeito. É desse jeito que eu me comunico com Deus. E Deus me conhece. Às vezes eu falo bravo, achando que eu sou alguma coisa, né? E falo, depois o Senhor me perdoa. Mas é o meu jeito. Por quê? Eu desenvolvi isso a partir de uma vida de relacionamento com Deus. Você quer ver uma coisa? Eu não tenho dificuldade de orar em lugar que seja. Em qualquer lugar eu vou chegar. Se eu vou fazer oração, eu vou orar. Pode ter quantas pessoas for, pode ser aonde for.
Eu não tenho dificuldade de orar. Ah, porque o senhor é pastor. Não. Porque eu desenvolvi na minha vida essa realidade aí, ó. Eu descobri uma forma de lidar com Deus, então, aonde que for, eu paro, eu oro, e não tem esse negócio não. Pode ter quem for em volta, pode ter, não quero nem saber. Eu se tiver que orar, eu vou orar. Por quê? Porque eu já desenvolvi isso, eu não tenho dificuldade. Mas isso se deu por devido a um relacionamento diário com Deus. Então não tem dificuldade para orar, seja na rua, seja num bar, seja em qualquer lugar, eu paro ali, eu abraço, eu oro e acabou, não tem dificuldade com isso. É você quem escolhe o nível da sua intimidade com Deus. É você, queridos. Seja você crente ou não. É você que faz essa escolha. Depende de você. Entende que a oração não depende de Deus? É você. É você que vai escolher, mediante o que você está ouvindo, mediante o que você está recebendo aqui. É você que vai escolher essa vida de ideologia de vida como oração. Depende de você. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. E agora sou o pastor Alex falando. Eu creio no Deus que está ali torcendo para que você faça alguma coisa de diferente em favor da sua vida de oração. Que você não se preocupe com o lugar, que você não se preocupe com o tempo, mas que você ore, que Ele sabe que através desta oração, através desta conversa com Deus, que você vai ter intimidade com Ele. Então, só depende de você. O nível da sua intimidade com Deus é você. É você que vai fazer. É você que vai construir. 10 itens que Jesus estabeleceu na oração. Semana que vem, a partir das 19 horas, nós vamos estar mais uma vez reunidos aqui e vamos falar sobre os 10 itens que Jesus estabeleceu na oração. Para que isso, pastor? Para te ajudar na sua oração, para mostrar para você como estruturar uma oração, como fazer uma oração. Como é que eu faço, pastor? Como é que é? Qual a maneira certa? Jesus estabeleceu 10 itens. Você pode pegar esses 10 itens e formular e montar a sua oração. Eu digo para você que a minha oração e a oração de muitas pessoas que eu conheço está baseada nesses 10 itens. Sem perceber, eu consigo ver alguém orando e falar assim, opa, está ali no primeiro item, foi bem. Segundo item, por quê? Porque eu um dia recebi esse estudo e vou passar para você na terça-feira, para que você possa crescer nesta visão e também ser muito abençoado por Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Quero chamar aqui a missionária Rosane, que hoje está aqui conosco na igreja, veio orar, veio participar do culto de oração aqui na igreja, né? Algumas pessoas, poucas pessoas estão fazendo isso, vem orar, aí fica um pouquinho e não vai embora. Como a missionária Rosane está aqui conosco hoje, ela vai estar orando, terminando o nosso culto de oração e abençoando a sua vida na sua casa, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus amado, santo e bendito, Obrigado. te glorificamos, te exaltamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai, e como temos lido, os céus continuam, Amém, Deus, nós queremos isso. e os céus continuam nos respondendo, o Senhor tem falado conosco, Senhor, e te agradecemos por essa ferramenta, Senhor, nesses dias atuais que tem sido a internet. Muito obrigada, Obrigado, Senhor. Deus. Senhor, eu te louvo por essa ferramenta, te louvo pela vida do meu pastor, um homem de Deus, um homem que tem buscado do Senhor, bebendo a água fresca que desce do teu trono e tem trago para nós, Senhor, palavras de vida, porque a tua palavra diz que aqueles que creem no Senhor, rios de água viva fluirão do seu interior. Te louvamos, ó Deus, por esses rios de água viva que está jorrando aqui na Igreja Metodista Wesleyana em Jardim Esperança. Te louvamos, ó Deus, por tudo, porque sabemos que o Senhor não perdeu o controle de nada. O Senhor continua no controle de todas as coisas e tem guardado as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por esse momento de estudo.
É o que nós pedimos, ó Deus, e te agradecemos, porque cremos que o Senhor está ouvindo e está nos respondendo. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que faça refletir o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo trouxe consolações, com o meu Espírito Santo, e seja com todos vocês e com toda a igreja espalhada pela face da terra, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Essa é a nossa missão: pregar o Evangelho e anunciar a salvação. Esse é o ano da frutificação. Gessel, até a última casa. Dá um abraço aí quem está do seu lado, na sua casa, em nome de Jesus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando me verei perante a sua face, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite. Enquanto as pessoas que estão ao meu redor me perguntam onde é que está o seu Deus. Mas eu me lembro dessas coisas, de quando eu saía em procissão à casa do meu Deus, multidão em festa. E eu pergunto em mim mesmo: por que você está batido, minha alma? É porque você se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Essa canção nos fala sobre isso, desse momento de crise que todo cristão vive. Essa guerra entre a alma e o espírito, a sede, a fome pela presença de Deus, e ao mesmo tempo esse desespero de alma pedindo ao Senhor por socorro. Mas hoje nós queremos dizer para você que o segredo está no espera em Deus, pois eu ainda louvarei a Ele, meu auxílio. Deus abençoe, leva um abraço para sua esposa.